acompanhando o canal Automotivos Brasil. Sábado de sol no Rio de Janeiro, aproveitando para gravar um excelente Renegade Trailhawk diesel, 9 marchas, 170 cavalos, muita economia. E olha o barulhinho. Fui! Gente, começando aqui impressões a dirigir de um excelente Jeep Renegade Trailhawk, a versão top, a versão mais off-road, vamos dizer assim, de toda a linha. E esse carro aqui tem uns adereços aqui, assim, internamente eu já percebo a diferença, né, em relação às outras versões. Na verdade o canal já testou quase que todas, de gasolina, diesel, Sport, diesel na trilha, longitude e a Trailhawk aqui. E assim, eu vejo aqui os adereços, né, conforme eu falei, que você tem esses apliques em vermelho, que aí dá um ar esportivo, bem interessante. E externamente, esse carro, ele tem as rodas aro 17, né, diferentes, por exemplo, do último que eu testei, o Longitude, que é aro 18. Esse aqui é um pneu 215/60. Aí você pensa, poxa, mas por que? Ele é mais top e tem a roda menor? Sim, porque para o off-road, você precisa de mais borracha e menos roda, mais pneu e menos roda, justamente para pedras e tal, esse tipo de coisa. Então esse é o intuito. Ainda na linha off-road, esse carro ele é um pouco mais alto, ele tem suspensão de um curso mais longo e ele tem uma programação a mais aqui no off-road, que é a Rock. Esse carro tem modos de condução off-road, né? Porque o que acontece? No off-road, por exemplo, se você vai andar na lama, você precisa de muita tração, o carro precisa cavar para poder transpor o obstáculo lá. Na areia, você é o contrário, você não tem que cavar, você tem que flutuar. Se você cavar, você atola. Então tem essas diferenças aqui. Você tem a Rock, que aí é exclusiva daqui. Então o carro fica na marcha mais reduzida, é para andar devagar e tal, você tem um controle maior do carro. E esse carro é legal assim, porque sendo diesel, a gente está falando de um torque de 35,7 kgf vezes metro, disponíveis a 1750 RPM. No off-road, o torque é mais importante que a potência. Mesmo assim, potência não falta, são 170 cavalos. Aí você fala, poxa, 170 cavalos, anda pra caramba. Não é que ele ande pra caramba, ele se defende muito bem, porque ele também é bem maçudo, né? A gente tá falando de um carro de quase 1.700 quilos aqui. Só que ele tem uma condução muito agradável, ele é silencioso, mesmo sendo diesel. Tem um câmbio de 9 marchas bem legal, que faz com que eu possa andar a 120, menos de 2.000 RPM, mais ou menos 1.750 RPM. Então, quer dizer, isso acaba virando um carro muito econômico, muito gostoso. Ele absorve muito bem as irregularidades aqui, já dá para perceber na boa. É lógico que se você comparar com um SUV qualquer, talvez você ache um pouquinho mais durinho. Mas, sinceramente, muito, muito legal. Eu tenho suspensão independente dos dois eixos, né? MacPherson na frente e atrás. É um carro muito bem construído, tanto que essa base mecânica aqui é a mesma há 6 anos. E em 2022 é que talvez mude alguma coisa aí, tá na base da especulação, na hora de atualizar, mas é um vencedor, um carro muito, muito legal. E é um carro assim que é fácil de você se acostumar com as dimensões dele, tá? Ele tem retrovisores enormes. A direção é muito legal também, gostei. A empunhadura do volante aqui, ó, muito bacana. Um carro bem completo. Esse carro aqui, em relação à longitude, além da parte off-road, a parte tecnológica, né? Ele tem sensor crepuscular, ele tem sensor de chuva, enfim. Engraçado, ele não tem sensor de estacionamento dianteiro. Na verdade, eu vou dizer, para um carro que está aí na casa dos mais ou menos 190 mil reais, né? Bom,
já tá namorando os 200, eu acho que falta um pouco de tecnologia. Então assim, eu sinto falta aí desses assistentes de condução, que aí é sensor de faixa, piloto automático adaptativo. Ele tem um piloto automático comum, ele não tem sensor de ponto cego, o retrovisor não recolhe eletricamente. Então acho que esses mimos faltam. Aqui de opcional que falta nele, esse aqui por acaso não tem, mas existe na linha, é o teto solar, que é bem legal, é panorâmico. E na linha 2021 passou a ter como opcional uma coisa bem legal, que eu tenho a Adventure Intelligence, que é uma conexão, uma conectividade bem legal, que você tem informações em tempo real do carro, como autonomia, nível de combustível, localização. Você pode, num acidente, ele automaticamente aciona o socorro. Então, umas coisas bem interessantes que valem super a pena. Eu acho bem bacana. Concierge, tipo um OnStar da Chevrolet, né? Então assim, e você tem, o carro acaba vindo com um chip 4G e você paga uma mensalidade e tal, e aí vão ter coisas bem legais. Acho que tudo na tela do smartphone atualizando, eu acho que é a realidade, né? Ainda mais, né? Beirando os 200 mil reais. Falar que o motor da máquina hoje está ventando pra caramba, mas vamos lá. Gente, Multijet 16 válvulas 2.0, 170 cavalos, mas o mais maneiro, 35,7 kgfm de torque, disponíveis a ínfimos 1.750 RPM. É um motor que gira pouco, né? Na realidade bate 3.750. Até para diesel isso é baixo, mas é um motor muito econômico. Assim, um pênalti que eu considero é ter correia dentada, mas isso aí também você troca de 60, 70, 80, 80, sei lá, é mais para frente, é porque isso andou diminuindo. Dos primeiros realmente você trocava com mais tempo, mas agora não, diminuiu, acho que 2018 para cá. Enfim, carro econômico pra caramba. A gente tá falando aqui, eu consegui fazer cerca de 10,5 km por litro na cidade, trânsito razoável. Pô, é um carro de 4.700 quilos, então achei bem legal. E na estrada eu cheguei dessa vez a 15,7, bem interessante. Então quer dizer, é um carro que vale a pena demais. Bom, falar aqui dos equipamentos do carro, mas antes vamos dar uma geral na externa. Esse aqui, esse branco perolizado, bem bacana. Diferença desse carro para o Longitude, por exemplo, você tem aqui esses ganchos externos, que é bem interessante. Você vê na internet o cara rebocando, puxando pelo para-choque, sabe o que acontece. Enfim, e esse carro aqui não tem cromado. As 7 tradicionais aqui são todas foscas, essa grade, bem interessante. As rodas, né, aro 17, bem legais, pneus 215/60, diferente dos 18, quer dizer. E aqui ó, o gancho externo, bem bacana. E esse teto pintado de preto, compõe muito bem. Esse carro é o sistema keyless, então você não precisa de chave, é por aproximação e também para partida. De cara aqui, né, olha aí, você tem os adereços aqui, ó, pintados em vermelho. O jipinho sempre, né, presente. Olha aqui, na saída do ar-condicionado, na costura do couro aqui do volante, ó, e sistema sem chave de partida, por aproximação. Olha que legal. O acabamento é bem bacana, bem encaixado. Você tem aqui uma mescla do, aqui por exemplo, ó, é soft touch. Aqui é um texturizado, mas de bom acabamento. Muito legal, muito maneiro mesmo. O couro, uma conversa bacana. Bem, vamos na ordem. A gente está falando aqui os comandos dos vidros, os 4 One Touch. Esse retrovisor curiosamente não recolhe, mas vamos lá. Pedal shift, todos os comandos do volante. Você tem aqui o painel configurável no meio, digital,
de 7 polegadas e essa mídia aqui de 8.4, que aqui entraria o Adventure Intelligence, que por acaso esse opcional esse carro não tem, mas conforme eu falei, dirigindo, é bem interessante essa conectividade. A digital Dual Zone, você tem um GPS nativo aqui, bem bacana. Você pode controlar o ar-condicionado, por exemplo, aqui na tela, e também pode controlar aqui. Eu acho isso importante, porque você ficar só aqui, eu acho que não é legal. Dá um problema qualquer na tela e aí você fica sem comandar o ar. Aqui você tem os comandos, os modos de condução. No caso aqui, ó, neve, areia, lama e o adicional exclusivo dessa versão Trailhawk, que é o Rock. Esse carro ele tem a 4x4 sob demanda, ou seja, ele roda tração dianteira. Se ele perder tração na frente, ele automaticamente aciona o eixo traseiro. Eu já testei isso, vou deixar o link acima, e funciona mesmo, bem interessante. Mas se você não quiser depender dessa demanda, dessa coisa automática, você trava a tração aqui e vai 4x4 direto, sendo que também tem o low e também tem controle de descida automático, bem interessante. Um carro bem completo, freio de mão eletrônico. No off-road é interessante você desligar o controle de tração e estabilidade, porque o carro precisa patinar para dar mais tração. Então, mas ó, os bancos mesclados em couro. Você tem porta-objetos aqui, bem interessante, muito bem acabado. Essa versão por acaso não tem o teto solar, mas é muito legal mesmo. O acabamento é uma referência para mim. E vamos aqui para trás. O que acontece aqui? O acabamento da frente é o acabamento de trás. Também lembrando aqui, não tem saída de ar traseiro, mas tem uma tomada aqui USB. Aliás, ali na frente também tem um USB e tem uma 12 volts. Enfim, eu não tenho apoio de braço, porta-copos, essas coisas, mas tenho cinto de segurança de 3 pontos para todo mundo. Então, bem legal. O espaço não é uma referência, mas o banco regulado para mim, eu tenho 1,75 m, eu tô muito bem aqui. Muito bem, acho que não é. Mas é um carro que acomoda relativamente bem 5 pessoas. Bem bacana. Essa ventania de hoje, vamos falar aqui. Bom, o porta-malas aí é um pênalti que ele tem, principalmente essa versão aqui. Por quê? A gente está falando de 273 litros. Você vai falar, poxa, mas eu não tinha aumentado. Na Trailhawk não, porque na Trailhawk você usa, diferente dos outros, um pneu igual aos demais. Isso faz com que você perca um pouco no porta-malas, que não Longitude, por exemplo, que usa aquele step fino temporário, mas de 320 litros, que foi uma solução que a Jeep fez para aumentar um pouco o porta-malas. Então não é uma referência. O que dá para fazer para amenizar? Virar tudo aqui e você transforma aí numa peruinha. Mas realmente está precisando de mala e quer Jeep, é melhor ir para um Compass.